joelhos e com o rosto no chão. A sua roupa já estava molhada de suor. Já não se continha mais. Sua carne parecia que estava se separando da sua alma. Tremia compulsivamente da cabeça aos pés. Até seus dentes pareciam bater uns nos outros. Sentia que algo ou alguém de imenso poder estava se aproximando dele. Já havia 4 horas que estava ajoelhado, orando, quando os seres celestiais já se faziam presente naquele pequeno quarto. Podia senti-los mover ao seu redor. Sim, naquele instante, ouvia-se vários sons celestiais, vozes e arcanjos, coros celestiais. Algo glorioso acontecia. Então, de repente, uma voz se fez ouvir acima daqueles sons diversos. Era uma voz com um som de muitas vozes que dizia: Meu servo, não temas as lutas, pois te escolhi, e grande obra tenho a fazer por teu intermédio. Muitos se levantarão contra ti, mas não prevalecerão. Aqueles que forem contigo, eu serei com eles. Mas aqueles que forem contra ti, eu serei contra eles. Por isso não temas as lutas e perseguições, porque grande é a obra que eu tenho a fazer por teu intermédio. Eu enviarei povos e nações, para que através de ti eles sejam curados por mim.
os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos e irmãs e ouvintes de todo o Brasil e toda a terra, recebam a paz de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo. Quem vos cumprimenta é seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson Nunes. Glórias a Deus, aleluia. Agora aproximadamente em São Paulo, Brasil, são 23 horas com 42 minutos em horário de Brasília. Louvado seja Deus. Queridos amados irmãos, eu quero partilhar com os irmãos um versículo da palavra de Deus. Glória a Deus, que se encontra, louvado seja Deus, em Deuteronômio, capítulo 32, verso 39 a seguir. Glória a Deus. Palavra muito forte. Deus vai falar conosco hoje, uma palavra de alerta, uma palavra de correção e uma palavra de despertamento à igreja diante dos sinais, para não temer, para não se assustar. Louvado seja Deus, mas sim olhar para cima. Erguei vossa cabeça, que a vossa redenção está próxima. Glórias a Deus, glória a Jesus. Vamos ler a palavra de Deus, no livro de Deuteronômio, capítulo 32, verso 39 a seguir, que diz assim: Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Porque levantarei a minha mão aos céus e direi: eu vivo para sempre. Louvado seja Deus. Se eu afiar a minha espada reluzente, e se a minha mão travar o juízo, retribuirei a vingança sobre os meus adversários e recompensarei aos que me odeiam. Glória a Deus. Agora, meus irmãos, nós vamos lá em Apocalipse, capítulo 2, verso 20. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 2, verso 20. Apocalipse, capítulo 2, verso 20. A exortação de Deus à igreja de Tiatira, que diz assim: tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse
da sua fornicação, mas não se arrependeu. Eis que porém numa cama, os que cama e sobre os que adulteram com ela, virá grande tribulação, se não se arrependeres das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo, a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, outra carga não vos porei. Mas o que tendes, retenha até que eu venha. E o que vencer, guarda até o fim as minhas obras. E lhe darei poder sobre as nações. Amém. Glória a Deus. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, eis a tua igreja querida, meu Pai, que está atento para ouvir a tua voz. Deus soberano, Criador dos céus e da terra, Deus onisciente, onipresente, onipotente, que os ouvidos agora, meu Pai, da tua igreja estão atentos para ouvir a tua voz, e que os pecadores que estão cegos pelo pecado, pelo Deus desse século do pecado, que a tua palavra agora alcance esses ouvidos e arranca, meu Pai, a podridão do pecado e sara as feridas, e façam ser novas criaturas, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, sendo filhos de Deus, seguidores da justiça, da porta estreita, do caminho estreito, que leva para o céu. Fala conosco, meu Pai, que o teu evangelho avance, que só a ti demos glória, que o Senhor cresça e nós diminua. Eu creio em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Queridos ouvintes, os 2 capítulos que lemos, eis aí Deus revelando a sua soberania, o seu poder. Deus falando que vede agora que eu sou e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Queridos irmãos e irmãs de ouvintes, nós vemos aqui a soberania de Deus, o poder de Deus que está sobre a vida e a morte, sobre tudo, e não há Deus além dele. Deus está nos exortando, meus irmãos, para que nós confiem nele. E também está dando uma palavra de exortação aos soberbos. Vivemos numa época, meus irmãos, onde a arrogância tem tomado conta de muitos corações. Muitos homens se autotitulando deuses. Os homens, Deus muitas vezes dá sabedoria para que eles façam bons progressos, invistam na saúde, invista nas coisas para o bem. Mas o homem corrupto, o homem mau, maldito seja enganador, vai cada dia de mal a pior, enganando e sendo enganado. Deus dá graça aos humildes e resiste aos soberbos. Homens que estão se autotitulando deuses, ofendendo a graça de Deus com a sua soberba. Homens fazendo ilhas superficiais, estudando para ver sol artificiais, fazendo bombas nucleares e expondo as suas bombas. Por causa das suas experiências loucas e inúteis, tem causado grandes prejuízos à saúde do povo. E desafiam Deus. Povo sem o temor de Deus, como Deus também diz na sua palavra. Como foi nos dias anteriores ao dilúvio, nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porventura, quando o Filho do Homem voltar,
ele achará fé na terra? É uma pergunta que Jesus fez. Logicamente que não, porque se ele já profetizou que seria como nos dias de Noé. E como que eram os dias de Noé? O povo movido por uma indiferença. Povo assassino, cruel, que são maldosos, adúlteros, profanos, beberrões, glutões, tanto literal no alimento, como glutão pelas coisas banais, pelas coisas pecaminosas. E Deus, pela tua misericórdia, usou o seu profeta para anunciar que era vinda e hora do juízo, eles não davam crédito. Então o homem hoje não está diferente. Deus tem escolhido um povo especial, zeloso de boas obras para ser boca de Deus na terra. Mas muitos não estão dando crédito. Muitos estão blasfemando. Você vê que o homem está se caracterizando num monstro. Demônios andando na rua. Homens sem respeito. Músicas profanas que escarnece do nome de Deus, que evolui e polui a mente dos jovens, a mente dos homens, com a carnalidade, com o adultério, com a droga e com a criminalidade. Pessoas que não têm respeito ao nome de Deus mais. Pessoas que nas suas festas carnais promovem desfiles usando o nome de Deus para blasfemar, pecando duas vezes, porque primeiramente o diabo nunca tem poder sobre Jesus, porque Jesus já venceu ele, pisando na cabeça dele, tomando a chave do inferno e da morte, morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Segundo, o pecado de blasfêmia contra Deus. E o que está acontecendo também? Pessoas colocando o Senhor Jesus no meio das danças mundanas carnavalesca. E Deus está só observando. A Bíblia diz que todos aqueles que blasfemaram de Deus tiveram fim trágico. Deus está usando aqui Moisés na sua doutrina de Deus, do Pentateuco, para dizer, porque diante das blasfêmias, teve muitas pessoas blasfemas ali. Teve muitos homens que eram de Deus e prevaricou e dividiu a obra e persuadiu o povo ao engano e Deus o feriu, como foi Datã, Corá e Abirã. Deus destruiu Balaão, que era um profeta e se corrompeu com o dinheiro e com a ganância, com a soberba e com a prostituição. Deus lançou praga no Egito, mas poupou os seus ungidos. E a Bíblia diz que o nosso Deus não mudou. O povo está ouvindo uma diferença até mesmo dentro da igreja, que só está pregando um Deus que ama, mas omite as coisas que Deus odeia. E nisso o povo está achando que está tudo normal. Blasfêmia de Deus, faz as coisas contra Deus. O homem começa a se exaltar, se gabar de Deus, com suas tecnologias, com a sua ciência, sabedoria humana. E a Bíblia diz que a sabedoria do homem para Deus é loucura. Blasfemando de Deus. E eu quero dizer para os irmãos que eu não estou aqui com nenhum sensacionalismo e nem com torturas psicológicas, meus irmãos, mas sim um choque de realidade. Porque esse coronavírus e demais pestes e desastres naturais não é exatamente a mão de Deus, não. Isso é apenas uma pontinha do dedo de Deus somente, para mostrar para o homem que o homem não é nada. Olha o que aconteceu com Herodes. Herodes matou Tiago e prendeu Pedro na prisão, mas a igreja estava em oração. Deus concedeu um grande milagre, tirando Pedro da prisão através da oração do povo humilde de Deus, que chorava pelo luto de Tiago e pela prisão de Pedro. E Herodes, se esbanjando os seus sermões filosóficos, não deu glória a Deus. Deus enviou o anjo e feriu ele de morte. Novo Testamento, Atos capítulo 12, vocês podem ler. Hoje não está sendo diferente. Os homens estão achando que é mais que Deus. Vem pestilência,
Deus, pela sua misericórdia, evolui a mente do homem, a sabedoria dos médicos para evoluir uma vacina para curar, porque realmente ele deu aquela peste, permitiu aquela pestilência para que o povo se convertesse, mas é o contrário, o povo continua mais infiel a Deus. Então, quando surge uma vacina, surge a 3, 4 piores. E Deus quer mostrar para o homem que o homem não é nada, que apenas com a pontinha do seu dedo ele não envia um dragão, ele não envia um monstro terrível para destruir a terra, mas apenas através de um pequenino inseto, como a dengue, para para acabar com a arrogância do homem. Com uma simples gripe que evolui e contamina o corpo, dá para dar uma coronavírus. Não pensa que isso é diabo, não. Isso é a mão de Deus, isso é sinais da volta de Jesus, que Deus até permite isso acontecer porque o pecado está demais. O povo está brincando com Deus. Deus é amor, meus irmãos, mas ele também é justiça. O espírito maligno que usou Herodes está usando muitos homens cruéis, matando os cristãos, querendo impedir a obra de Deus. Pessoas que não têm amor a Deus, pessoas blasfemando o nome de Deus, pessoas oferecendo holocausto de sacrifícios humanos, colocando crianças para ser sacrificada. A televisão imunda, suja, escarnecedora, evacuando todo o lixo nas suas casas, incentivando jovens e até crianças à prostituição. Você acha que Deus está contente com isso? Pela soberania de Deus, pelo poder de Deus, que já está muito irado com essa terra, se ele quisesse, tinha mandado pestilência mais terrível e que a terra fosse coberta pelas águas e pelo fogo. Mas devido o povo de Deus que está orando como orava por Pedro e Tiago, orando, pedindo a Deus as suas misericórdias, juntamente com o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que a esposa, que a igreja e o Espírito diz, vem, anseia pela volta de Jesus. A terra está funcionando como embaixador de Cristo, anunciando a vinda do seu Criador. E mesmo assim está rogando, Pai, mesmo na sua ira, lembra das suas misericórdias. O povo continua numa vida horrenda, maldosos de coração, ingratos, profanos, música sem respeito, mulheres andando seminuas pela rua, cobiçando a mulher do próximo, homens planejando uma forma de matar um ao outro. Você acha que Deus está contente com isso? Blasfemando de Deus. Então Deus está batendo na soberba do homem. Por isso ele diz, adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo, quando fala mundo, não está falando da natureza, dos passos, está falando do mundo corrupto, da carnalidade, do pecado, da vaidade, da lascívia, da prostituição, do adultério. Não sabeis que essa amizade se constitui ser inimigo, meu inimigo? E a Bíblia diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? E quando Deus está conosco, a parada está ganha. Mas e quando Deus não está conosco? Acabou. Você não é nada. Você é uma folha seca caída no chão, levado pelo vento. Glórias a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus, ele diz, sem mim nada podereis fazer. O povo está em pânico. Mas eu vou te contar uma coisa, enquanto o povo está em pânico, se essa preocupação apenas com esse vírus, se ele se humilhasse a Deus, o povo, a nação brasileira, governante, todo o povo que fez essa chocarrice com o nome de Deus, se humilhasse para Deus, Deus podia reter um pouco isso e reconhecer a humilhação e poupá-los. Mas a Bíblia também diz, todos aqueles que aborrecem a Deus, amam a própria morte. Não estou com sensacionalismo nem com oportunismo, porque isso é um choque de realidade.
Muitos ficam delirando acerca de questões e contenda de palavras. Esse irmão quer alarmar, em vez de trazer uma palavra de conforto. Como que eu vou ficar maquiando, mentindo, trazendo uma palavra de conforto, sendo que não é isso? Eu vou estar indo para o inferno também, eu tenho que falar a realidade. Deus quer humilhação com o povo. Deus quer que o povo faça oração, se humilhar, pedindo perdão dos seus pecados. Olha que Deus diz na sua palavra: se eu cerrar os céus, para que não houver chuva, e ordenar aos gafanhotos que consumam o país ou a terra, e enviar praga sobre o meu povo. O que ele está dizendo? Se eu encerrar o céu e não houver chuva, ou seja, a chuva compreende a prosperidade, bênção, chuva também espiritual. Se eu encerrar o céu, a água é a água da vida, se não tiver a minha presença, o homem não é nada, o homem não mata a sua sede, o homem não tem sombra das árvores, o homem não respira. E se eu ordenar com os gafanhotos, esses gafanhotos simbolicamente significam demônios, porque a Bíblia diz que lá no rio Eufrates tem 4 demônios presos, reservados para dia, hora e mês para ser solto. Se ele ordenasse esses anjos agora, esses falsos anjos caídos, e que estão também comandados por Apolion e Abaddon em Apocalipse 9, soltasse agora, ordenasse agora, ninguém escaparia. Ninguém escaparia. Porque está demais. O pecado já está tirando mal às narinas de Deus. E ordenar que esses demônios consumam a terra. Por enquanto, Deus está dando só uma ordem, só uma pontinha do dedo para ver se o povo se humilha. É só uma pontinha só. É só um dedinho de Deus. Mas mesmo assim o povo ainda continua rebelde. Se esse tremor todo, porque não adianta você crer, porque o diabo é mais crente do que nós. Ele crê tanto em Deus que se estremece, mas não obedece. Não adianta falar assim: eu confio em Deus, eu tenho amor a Deus, eu amo Deus, mas não obedecer, meu irmão. Não obedecer não adianta nada. Está honrando a Deus só de lábios, mas o coração está longe de Deus. Aleluia. Então, se eu encerrar o céu, os gafanhotos, os demônios que consumam a terra com mais pragas, com mais pestilência, com fome, o que será de nós sem Deus? Vai continuar colocando a imagem de Jesus nos carnavais? Vai colocar vocês, crente mundano, que diz a Bíblia que tenho contra ti que tolera Jezabel. Vai continuar fazendo carnaval gospel? Vai continuar para o divórcio segundo o casamento? Saiba que virá grande tribulação sobre os tais. E ferirei danos, lobos mercenários, inimigos da cruz. Assassinos de cristão. É o que vocês são, seus rebeldes. E por causa de vós o caminho da verdade tem sido blasfemado, mas a sua sentença não dormita. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Escândalo, Deus escolheu o povo de Deus para ser diferente. Outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. O povo de Deus são como os enfermeiros de Deus, junto com os diáconos espirituais que são os anjos, para orar, interceder, pregar a verdade para o povo. Mas não, estão se casando com o mundo, estão se casando com a Jezabel do mundo, estão se aliançando ao Dagon, Deus dos filisteus, trazendo o mundo para a igreja. Então Deus está permitindo isso, que até mesmo feche as igrejas, porque as igrejas, a maioria estão abertas, não todas, mas só estão pregando bênção, cura, prosperidade financeira. Mas qual o dia que você vê uma pregação sobre o juízo final, sobre a volta de Jesus, sobre arrependimento? Está cheio de Espírito Santo, mas está andando de fio dental na praia. Está cheio de Espírito Santo, mas está todo sensual, toda sensual. Está cheio de Espírito Santo, cobiçando a mulher do próximo, cobiçando o marido do próximo. Está cheio de Espírito Santo, mas fazendo sexo ilícito com a esposa, fazendo a esposa de meretriz. Você acha que Deus está segurando? Tenho contra ti que tolera Jezabel. Tenho contra ti que está adquirindo as falsas religiões, o sincretismo, o misticismo, entrando dentro do seio da igreja.
enganando o povo, e por causa dessas bruxas, desse misticismo, dessa bruxaria gospel, dessas falsas coisas, porque eu creio em revelações, creio em visões, creio que Deus cura, mas não esse misticismo, esse curandeirismo falso, bruxificado, não. A igreja está tão fria, gelada, sem visão espiritual, que satanistas, maçônicos, macumbeiros, sem estar libertos, estão nos altares, pombagira e tranca-rua, profetizando nas igrejas. E diz a Bíblia, é uma profetisa que profetiza. Não, mas está uma bênção, ela faz cura, faz sinais. A Bíblia diz que a besta faz descer fogo do céu. Como que Deus vai usar uma pessoa nos sinais de cura se está toda sensual, com saia agarrada, mostrando suas peças íntimas, uma pouca vergonha, vive no pecados ocultos, com ódio no coração, semeando contenda, intriga dos irmãos? A Bíblia diz que o Espírito Santo só habita em quem obedece. E como que o Espírito Santo vai habitar? Judas, lá no capítulo 1, verso 11 diz: ai daqueles que seguem as contradições da doutrina de Coré e o engano de Balaão. Vós são divisores sensuais. Estão dividindo a igreja, profanando a igreja, trazendo os paganismos para dentro da igreja, o culto pagão para dentro das igrejas, os ocultismos, as culturas pagãs. E nesse mesmo Pentateuco da doutrina de Deus, os homens dizem: quando entrar na terra do Senhor, não trazeis os costumes do Egito. Deuteronômio 18, verso 9. Então tudo isso está acendendo a ira de Deus. Então Deus está permitindo sacudir até mesmo as igrejas, para que feche, para que o povo se humilhe. Vamos parar de ouvir esses falsos profetas que querem maquiar, e falsos profetas também que estão arrogantes. A Bíblia diz também que Deus deixou as nossas autoridades constituídas. Deus está fazendo com uma igreja, como fez com Judá, usou Nabucodonosor para oprimir a igreja, cativar a igreja. É a mesma coisa através dessa pestilência. Deus está usando o governo para fazer isso com a igreja, para que até mesmo feche as igrejas, acabe os cultos, para que todos nós se arrependam. Glória a Deus, aleluia. Porque essas canções, músicas mundanas e disfarçadas de hinos, vêm das gargantas do inferno, da mente de Satanás. Deus não está recebendo essa adoração. A Bíblia diz em Salmos: venha sobre mim, Senhor, o teu louvor, as tuas bênçãos, as tuas maravilhas, a tua benignidade, segundo a tua palavra. Todo louvor, profecia, ensinamento tem que ter respaldo com a Bíblia e argumento com os 2000 anos de história da igreja. Mas está essa bagunça dentro da casa de Deus. Aí muitos falsos profetas se gabando aí com fascismo. Não, nós não vamos fechar, nós estamos debaixo da sombra do Onipotente. Deus não vai permitir. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará mais. E aquele que habita. E quem é que habita debaixo do esconderijo de Deus? Os que são obedientes, os que andam em santidade. Salmo 93, verso 5. Convém a tua casa andar em santidade, para que Deus habite nela hoje e sempre. Agora, igrejas mundanas que estão aliançadas com adultério, com o segundo divórcio, segundo casamento, televisão, mundanismo, isso não são igreja. É como diz a Bíblia: aquele que diz ser judeu e não são, ou seja, ser cristão e não são, são da sinagoga de Satanás. Deus não está habitando nessas coisas, mas o povo gosta da mentira. Porque chegou o tempo que não suportarão a sã doutrina, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, da corrupção e do pecado.
E a Bíblia diz: exortai-vos todos os dias, que se chama hoje, para que o vosso coração não endureça pelo engano do pecado. Mas o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Pessoas incrédulas, ímpias dentro da igreja, porque muitos pastores carnais, despreparados, lobos estão nos altares, não estão ensinando seus membros, e não está tendo um crescimento de ovelhas, sim de comunidade de bodes liderados por lobos. Crentes ímpios e rebeldes, adúlteros e soberbos, que não suportam ouvir a verdade da palavra de Deus. Então Deus, irmão, está lançando, amados ouvintes, essa ira sobre a terra para que o povo se humilhe. Para que o povo se humilhe diante de Deus, porque ele fala assim, ó: se o povo que clama pelo meu nome se humilhar e buscar a minha face, não buscar a face do homem, ficar idolatrando o pastor, pregador, não diga você ter uma admiração pelo aquele homem de Deus, muitas vezes até se espelhar naquele homem de Deus, mas você tem que entender que quem usa ele é Deus. Porque lá Elias, ele na hora que ele orou a Deus, ele lembrou dos seus antepassados: crê no Senhor Deus e seus profetas e prosperarão. Mas muitos estão colocando um culto antropocêntrico, centro do homem, shows gospel, pedindo autógrafo. Que negócio é esse? Que conversa é essa? Isso é coisa de cristão? O mundo dentro da igreja. E Jesus está deixando de lado. Então Deus fala assim: eu vou dar só uma pintadinha com o dedo assim na terra, assim, só uma pintadinha. Para ele saber que eu sou Deus e não há outro diante de mim. Que eu mato, eu curo. Eu mato e eu faço viver. Eu saro e eu firo. E não há que ninguém que possa escapar das minhas mãos. Cadê a tecnologia agora? Cadê os homens que se autotitulavam os deuses, que derrubavam as igrejas? Cadê os deuses dele? Cadê os deuses estranhos dele que protegem eles agora das pragas da ira de Deus? Cadê? Quando você é imaculado, enfeitiçado, você ora a Deus, Deus cura. O diabo sai. E quando é a mão de Deus, você vai correr para onde? Não há quem escape das mãos de Deus. Então isso é a verdade, irmãos. E outra, o diabo também é estrategista em usar a própria Bíblia para tentar enganar vocês. Nós não podemos tentar a Deus. Isso tudo é permissão de Deus. Deus está fazendo com a igreja como fez com Judá, usando Nabucodonosor, porque não deram crédito à voz do profeta Jeremias. Deus, todos esses anos, vem falando com a igreja não dá crédito, continua mundana e ímpia. Então Deus está permitindo isso para que nós se humilhem com a cara no pó. Estamos bendizendo um cativeiro, não podemos nem ir mais nas igrejas, que as igrejas estão fechando. E as pragas da ira de Deus caindo. O Nabucodonosor do coronavírus está aí. E o espírito do anticristo está usando os falsos governantes. E estão todos desesperados. Mas Deus fala para os salvos: quando ver essas coisas acontecer, olhai para cima, erguei a vossa cabeça, que a vossa redenção está próxima. Não caia nas lábias dos falsos profetas. Não caia. Vamos ir mesmo assim, sem desrespeitar as normas do Ministério Público. Não faça isso. Está sendo desobediente. A Bíblia diz em Provérbios que o sábio teme e desvia-se do mal. O tolo se coleriza e dá-se por seguro. Muitos querem pregar o Salmo 91, mas saiba que o Satanás, ele usou o Salmo 91 para tentar persuadir Jesus. Mas Jesus falou assim: olha, Satanás, vai-te, porque a Bíblia também, a minha palavra também diz: não atentarás o Senhor teu Deus. Não podemos atentar a Deus. Não estou dizendo que os irmãos devem deixar de congregar, mas Deus sabe que nós não estamos indo, não é por causa que nós não queremos, é por causa da situação. Porque isso é um trabalhar de Deus. Deus está tratando com esses líderes. Deus está tratando com essas igrejas que estão vendo fonte de lucro com o nome de Deus. Estão enriquecendo com o nome de Deus. Muita barganha, muito adultério, até mesmo assassinato. Então agora eles vão sentir na pele o que é a mão de Deus. E não adianta ficar, sai, que não vai sair, às vezes vão ficar igual os profetas de Baal, orando das 8 às 3 da tarde, nada. Deus quer humilhação. Veja que quando Elias fez o fogo descer do céu, ele reparou o altar, ele constatou que o altar estava todo quebrado. Deus quer que conserte o altar, para que o fogo desça. Deus quer humilhação com todos nós. Se nós não se humilhar, meu irmão, vai ser pior. E outra coisa, isso é inevitável.
Daqui para frente as coisas vão piorar. Agora vai saber quem é crente de verdade e quem não é. Porque a maioria estava igual o vale de ossos secos. Mortos. Muitos têm parência, estão cantarolando, estão dando glória a Deus, honra a Deus só de lábios. Como diz que me ama e não faz o que eu mando? Não obedece os meus mandamentos. Deus tem usado profetas aqui no YouTube, em muitos lugares, nas igrejas, pregando a verdade, estão tirando, estão disciplinando. Quando é um falso profeta, um adulto, com falsos milagres, que tem os milagres de Deus sim, tem as coisas de Deus sim, mas quando é falso, soberbo, arrogante, estão tudo atrás. E com os humildes que suam a camisa em madrugada, em oração, para trazer uma palavra para vocês, e não estão dando crédito. Agora vocês vão fardar os seus próprios conselhos, como diz lá em Provérbios capítulo 1. Deus os abandonou pelas suas paixões infames. Deus enviou a operação do erro para que creiam na mentira, porque é da mentira que gosta, não gosta da verdade. Mas para o salvo, eles estão erguendo a cabeça, não estão assustados, estão crendo em Deus. Agora soberbos estão delirando acerca de questões, contendas de palavras, cheio de porfias, invejas, blasfêmias, ruins e suspeita. E a Bíblia diz, mas nós se afastar. Só que eu digo a você, ainda há tempo de você se arrepender. Ainda há tempo de você se humilhar para Deus. Todos nós se humilhar para Deus. Porque ele disse, o povo que clama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face, eu ouvirei do céu as suas súplicas. Perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Se humilha para Deus. Vamos todos se humilhar. Eu também sou pecador. O Senhor está falando comigo também. É com todos nós. Quem fala aqui não é o irmão Emerson Nunes. É o Espírito Santo. Agora, dentro das igrejas, essa parafernália, a Bíblia diz que o meu povo, por falta de conhecimento, tem sido destruído. Deus diz que tenho contra ti que tolerar Jezabel. Deus usa aqui uma palavra simbólica, atribuindo o pecado nosso como o pecado de Jezabel. Jezabel foi uma rainha má, meretriz, feiticeira, fenícia, que promoveu uma grande destruição, tanto literal como espiritual em Israel, persuadindo o povo ao engano. E quando ela era confrontada pelos profetas, ela se vitimizava e arrumava acusação para os profetas matar os profetas. Mulher caluniadora que persuadiu os homens, conspirou contra Nabote para matar Nabote. Mas Nabote, um homem de Deus, não vendeu a sua unção. A mesma coisa hoje, esse espírito maligno, esses falsos profetas, porque Jezabel usurpava os tesouros do templo para se banquetear com seus 850 profetas, que resumindo que é 400 de Azera e 450 profetas de Baal. Hoje a mesma coisa, esses líderes carnais que casou com o mundo, a Jezabel do pecado, usurpando o dízimo do órfão e da viúva pobre. E se banqueteando nos motéis, nas festas pagãs, com seus iates, com seus aviões, às custas dos membros. E quando Deus usa os profetas para exortar, revelando o pecado, porque a Bíblia diz em 1 Timóteo 5:20, aos que pecarem na igreja, repreenda na presença de todos. Começa a se vitimizar. Começa a jogar o povo, já persuadiu tanto o povo com o mundanismo, começa a jogar o povo contra os profetas de Deus. Aí a hora que Deus começa a apertar e vai ver quem é o verdadeiro profeta. Quem é o homem de Deus, porque Elias era um homem da cidade de Tisbé. Ficava ao leste do Jordão ali, uma cidade simples, que não enxerga nem no mapa. Deus usou aquele profeta para profetizar juízo e quebrando as pernas de Baal, que encerrou a chuva, porque o Baal eles tinha como Deus da chuva. Deus cerrou o céu e não houve mais nada, houve seca. Mas diante da seca, Deus deu vitória ao seu servo. A mesma coisa somos nós. Deus está permitindo isso, mas saiba, meu irmão, que na casa do servo de Deus
dos homens e mulheres de Deus não vai faltar nada, porque o mesmo Deus que enviou os corvos para levar pão e carne para o profeta Elias, ele envia os anjos de Deus, o Espírito Santo, para enviar alimento tanto espiritual como literal a você. Deus não vai deixar nós desamparados. Deus vai fazer com o seu servo como fez no Egito. As pragas caiu no Egito, mas o povo de Deus, Deus protegeu. E quando o povo estava na jornada, no deserto, que o mar estava na frente, Deus abriu o mar e eles passaram. Esse mar da perseguição, esse mar do impedimento não vai prevalecer contra o povo de Deus. Esse mar dos falsos profetas, essa tempestade que quer calar os profetas, Deus não vai calar. Porque a Bíblia diz, como Paulo diz, ainda que estou preso em Roma em cadeias de algema, a palavra do Senhor não está presa. E Deus abre esse mar e faz nós passar. E se o inimigo vir para cima de nós, Deus fecha o mar e derrota todos eles. Porque o Senhor alvrará a sua bandeira contra o mal. O inimigo vindo como a corrente, o Senhor alvrará contra ele a sua bandeira. O mesmo Deus que foi com Isaías e com o rei Ezequias, que estava sofrendo a afronta de Senaqueribe. O mesmo Deus que enviou o anjo, que derrotou 185 mil soldados. É o mesmo Deus que está conosco. O mesmo Deus que abateu a soberba de Herodes. É o mesmo Deus que está conosco. Porque a Bíblia também diz, o profeta Daniel profetizou, que nos últimos dias haveria uma grande aflição na terra. Mas não temas, que Deus enviaria Miguel, o grande guerreiro, para pelejar por todos os servos de Deus, que tem seus nomes escritos no livro da vida. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Deus está falando conosco, vamos se humilhar. O último sinal da volta de Jesus é o avivamento final. Qual é o avivamento final? Quando o evangelho do reino for pregado em todo mundo, aí virá o fim. Aí também se dá como foi nos dias de Noé. Porque Noé e sua família estavam cheios da graça de Deus. Noé pregou 120 anos, eles não se arrependeram, mas Deus salvou o que estava na arca. E os animais que veio. A mesma coisa é hoje. O avivamento final, a igreja vai pregar. Faz 21 séculos que está pregando. Nós vamos pregar o evangelho. Deus vai trazer os seus escolhidos. Deus vai trazer aquelas almas que são criaturas. Porque as pessoas que não estão lavadas pelo sangue do Cordeiro são como animais, são criaturas. Deus vai trazer essas criaturas para a arca. Lavada e remida pelo sangue de Jesus Cristo. E entrar na arca de Deus. E depois que Deus selar essa arca com o arrebatamento, que levar o povo para a glória, aí ele vai mandar o dilúvio não de água, mas sim de fogo sobre a terra. Como diz em 2 Pedro, capítulo 3. Glória a Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, glória a Jesus, aleluia. Deus está avisando. Largue a sensualidade, porque eis que venho como ladrão. Guarda as suas vestes para que não andes nu e não veja as suas vergonhas. Deus está falando, se Deus está dando tempo para se arrepender, mas não estão se arrependendo. Jezabel, a mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostitui. Não tem problema, jovem. O sexo é sadio, pode fazer relações sexuais antes do casamento. Prostituição espiritual, trazendo os balins e os baal para dentro da igreja, a televisão, os modismos do mundo, divisores sensuais. Judas 1,19. E coma do sacrifício da idolatria, fazendo da casa de Deus banquetes. Quem se banqueteava com Jezabel? Eram os profetas de Baal, e Jezabel perseguindo os profetas de Deus, que exortou idolatria dentro da casa de Deus, idolatria ao homem que quer fama,
quer se aparecer para os outros, pessoas orgulhosas que diante das profecias e das revelações não se curva. Agora começa a arrumar argumentos de teoria, de sabedoria humana, de teologia. Não, irmãos, essas profecias já está tudo na Bíblia. Essa profecia não precisa. Isso aí é uma doutrina cessacionista, satanista, que quer barrar os dons do Espírito Santo. Porque o apóstolo São Pedro profetizou, firmando a tese de Joel, que nos últimos dias, diz Deus, que os jovens terão visões, e os anciões terão sonhos, e os meus servos e minha serva profetizarão. Profecia compreende tanto pregação da palavra como profecias, porque a Bíblia diz em Número 12:6, se houver profeta na congregação, em visão e em profecia, falarei com ele para avisar o meu povo. Mas o povo da falsa doutrina cessacionista, que só tem letra, cajado sem unção, que só causa divisão e contenda dos irmãos, estão matando a igreja espiritualmente. É por isso que você vê que esse país europeu, a maioria tudo ateísta, por causa desses falsos profetas, que até mesmo prega doutrina, prega cajado, mas sem unção. Cajado sem unção só mata os cristãos. Agora, cajado com unção do Espírito Santo, ele fere a carne, mas alimenta e fortalece a sua alma e purifica corpo e alma e espírito da imundícia do pecado. Glória a Deus, glória a Jesus. Então Jesus falou, meus irmãos, que haveria fome, peste, sim. Jesus profetizou, mas Deus também falou que haveria sábios e profetas no meio de vós, e vós serão expulsos das sinagogas. Não podemos desmerecer os dons de Deus. Paulo diz em 1 Coríntios 14:26, ordem no culto, tem doutrina que é palavra, tem salmos. Salmos é o quê? Salmo é adoração, louvor a Deus, e tem revelação. Mas o que está acontecendo? Devido a muitos neófitos, crentes sem conhecimento, crente rebelde, que muitas vezes quer orar, mas não quer ler a Bíblia, fica usando heresias dentro da igreja, falsas visões, falsas revelações, e agora o diabo usa o seu oportunista para usar esses fascistas, cessacionistas com doutrina de demônio para querer barrar os dons do Espírito Santo. Mas cuidado, que em Deuteronômio também fala, aquele que dizer uma profecia, sendo que Deus não falou, tal profeta morrerá. Então, por causa deles, o diabo está vindo com esses argumentos para acessar os dons da revelação. E agora, até os que têm dom de Deus as pessoas não estão acreditando por causa desses falsos. É por isso que a Bíblia diz a vocês, irmãos e irmãs, provai os espíritos se são de Deus ou se não são, porque há muitos falsos profetas na terra. Tem que provar se tem respaldo bíblico, tanto revelação, profecia, ensino das escrituras, pregação, congresso, louvor, igreja, se tem respaldo bíblico com os 2000 anos de história da igreja. O justo vai viver pela fé. Mas esses que não estão obedecendo, já está acontecendo. Deus está dando tempo para que se arrependa da sua fornicação, mas não se arrependeu. Eis que, porém, não macamos sobre os que adulteram com ela, e virá grande tribulação. A ira de Deus vai vir da grande tribulação sobre os tais, se não se arrependerem das suas más obras. Então Deus está dizendo aqui, está dando tempo para todos se arrependerem. Ainda há tempo. Muitos estão esperando um arrebatamento. Mas se você morrer agora, hoje, qualquer coisa que acontecer com você, o arrebatamento chegou para você. E como está a sua vida diante de Deus? Hein, meu irmão? Hein, minha irmã? Como está? Glória a Deus, aleluia. E Deus está falando: e ferireis de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu que sou das entranhas e corações, e darei a cada um segundo as vossas obras. Novo Testamento, isso aqui é Jesus que está falando. Para muitos que ficam pregando Jesus aí, o massagista do pecado, aqui Jesus está falando que vai ferir seus filhos de morte. Deus vai colocar muitos no leito, porque estão tocando nas coisas de Deus. Olha o que Deus fez com Belsazar, que tocou nos vasos de Deus, Deus o abateu. Estão tocando nos vasos de Deus, estão distorcendo a doutrina bíblica, Deus vai ferir de morte. Cuidado. Doutrina mundana,
sensualidade, pinturas do Egito, vaidades, mulheres cortando o cabelo, usando roupa sensual dentro da casa de Deus, sendo que Deus estabeleceu sua doutrina lá para Jacó, mandar as mulheres tirar os deuses estranhos, as pinturas dos dedos e as argolas das orelhas, porque isso são deuses pagãos. Estão trazendo para a igreja. Não tem mais diferença de uma mulher cristã de uma mulher ímpia, e de um homem cristão de um homem ímpio. Cantores se dizendo ser cantores de Deus, divorciado, casado com um com o outro. E vocês estão usando esses playbacks mundanos, desses crentes mundanos dentro da igreja santa de Deus. Deus vai ferir você, que está falando que vocês estão sendo filho deles. Vocês que ficam ouvindo pregações desses pastores mundanos, divorciados, segundo o casamento. Não é Deus que fala na boca deles, sim o diabo. Porque a Bíblia fala que os tais são divisores sensuais. E o Espírito Santo só habita onde há santidade. E quem obedece à doutrina? Atos 5:32 e Salmo 93, verso 5. É por isso que suas vidas estão assim, ó. Começa a dar valor à voz de Deus e os profetas de Deus que pregam a verdade, meu irmão, minha irmã. Mas não suporta essa doutrina, porque o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. A Bíblia também diz que, mas eu digo vós os que restante que estão em Tiatira, todos quantos não têm esta doutrina, e os que não conhecem, como diz, as profundezas de Satanás, outra carga não vos porei. Mas os que têm de retém até que eu venha. Deus está falando, sabe o quê? Nós estamos no meio dessa Babilônia. Os que não se contaminaram, que estão fiel a Deus, resista, guarde a doutrina no seu coração, que a Bíblia diz, bem-aventurados os que guardam, os que lê, os que guardam as palavras desta profecia, e as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. Lembrai da palavra dos vossos pastores, quais ensinaram a palavra de Deus. Atentando a vossa fé, imitai-vos em toda maneira de viver. Não removas os marcos antigos que os vossos pais deixaram. Deus está falando, retenha, segura e não se contamina. E 2 Tessalonicenses 3,6, se aparte desses irmãos desordenados. E Romanos 16,17, se eles não se conformam com a doutrina que a segunda é piedade, que anda com dissensões, trazendo intriga, divisões, confusões nas suas mentes, pastores que pregam uma coisa e depois pregam outra. Deus manda você se afastar dos tais. É o que diz. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, que se transfiguram em ministros de justiça, mas não são. Cuidado, meus irmãos. Porque todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, ele não tem a Deus. Mas todo aquele que persevera na doutrina de Cristo, este tem tanto o Pai como o Filho em seu coração. E se alguém vir ter convosco que não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco saudeis. Palavra dura, hein? Mas você vai orar por eles, você não vai se adaptar com eles. E não fique entrando em questões loucas, chega de genealogia, chega da lei, porque são coisas em debate, porque são coisas inúteis e vãs. Se vir debater com você, não, irmão, é assim, assim, não, irmão. Eu prego pelo Espírito Santo, que o Espírito de Deus me revela e lê na Bíblia, porque o Espírito Santo, o Consolador, ele me faz lembrar tudo quando ele vai ter dito da minha palavra. Não preciso de teoria e filosofia de humana, não. O Espírito Santo de Deus me ensina. Peça discernimento de Deus, irmãos, para vocês não serem enganados. Para de ficar pulando de galho em galho igual macaco. Ouve a voz de Deus, ouve a voz do Espírito Santo que está falando com nós, que Jesus está nos preparando para levar para a glória. Isso são sinais da volta de Jesus. Isso também é um sinal da misericórdia de Deus, dando tempo para que nós se arrependa e os ímpios que estão no mundo acorde e venha para a vida eterna, para a salvação do Evangelho da cruz. Então, meu irmão, aí está uma pregação da palavra, uma pregação simples, mas poderosa, para nos despertar, porque Jesus está voltando, irmãos. Jesus está voltando. Então fique na paz de Jesus, meus irmãos. Aleluia. Se humilhe para Deus. Deus está falando com você agora. Ainda que seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, Deus pode tornar branco como a neve. Abandone esse cigarro que está matando você.
Você foi feito para ser morada do Espírito Santo, o templo de Deus. E a Bíblia diz que aquele que destruir esse templo também será destruído. Glória a Deus, aleluia. Não destrói o templo que Deus fez para você com cigarro, com a bebida, com álcool e com a prostituição. Porque a Bíblia diz que Deus vingará os adúlteros e os leitos imaculados. Larga esse adultério. Para de ficar traindo seu esposo, sua esposa. Dê valor ao casamento que Deus te deu. Expulsa essa amante da sua vida. Deus preparou um emprego, uma família bonita, boa para você, sadia, e você está enganando sua mulher ou seu esposo. Cuidado, marido incircunciso. O arrebatamento vai vir. Dois estarão no campo. Um será tomado, outro será deixado. Dois estão dormindo uma noite numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. Cuidado, a vítima pode ser você em ficar no arrebatamento. Jesus disse que ele virá em a hora que não penseis. E o povo estaria movido por indiferença, que não ia se dar conta da volta de Jesus. Porque estão cegos pelo pecado. Jesus está voltando, ele quer fazer morada no seu coração, para que você vá para o céu. E não temas, não temas. Se humilha para Deus. Confessa os seus pecados, porque a Bíblia diz que o justo pode cair até 7 vezes. Mas às 7 vezes Deus levanta. Mas o homem mau e ímpio tropeçará no seu mau caminho. Aos ímpios nações que se esquecem de Deus serão lançados no inferno. É a palavra. É a palavra verdadeira que salva. Você acha que eu vim aqui pregar chave de carro para você? Casa. Você acha que eu vim aqui só pregar que Jesus vai te curar? Jesus vai te curar. Jesus pode te dar uma casa. Sim, claro. Mas a Bíblia, isso é segundo plano. Primeiro plano é a sua alma, meu irmão. Mas que pregação dura. Cadê o amor? Tem amor melhor que esse, zelando da tua alma? Pregando a verdade para você? Ei, meu irmão, minha irmã. Você acha que eu estou te assustando? Mostrando esse choque de realidade para você? Você está rejeitando a voz de Deus? Você está rejeitando a exortação de Deus? No último dia isso vai te custar muito caro. Ou se você morrer agora, a sua alma der entrada no Hades, você vai ser igual aquele rico, sofria pedindo mais água para molhar sua boca, mais oportunidade para ver seus parentes, para ir para aquele lugar e não tinha mais jeito. Então dê graças a Deus por esse trono da graça. Jesus está te exortando para você vir para o reino da glória. Jesus está falando com você, meu irmão. Jesus está falando com você, ouvinte, católico, livre pensador. Se humilhe para Deus. Ah, irmão, a igreja está assim, a igreja está assada. A Bíblia diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló olhou para trás, virou uma estátua de sal, desobedeceu a Deus. A mesma coisa é você, esquece esses ímpios dentro da igreja, que esses joios já são usados pelo diabo para matar o verdadeiro trigo. Porque a Bíblia diz, é mista que haja os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então não seja como a mulher de Ló, que você olha para trás, você se prende em conversa, em falácia, em ira. Jesus vem e você fica. O que eu devo fazer? O justo viverá pela fé. E o que recuar a minha alma não terá prazer nele. Então o que eu devo fazer? Lucas 21, verso 28. Quando ver essas coisas acontecer, olhai para cima, erguei vossa cabeça, que a vossa redenção está próxima. Faça isso. E a parte dessas pessoas, se calai-vos, Êxodo 14, que o Espírito de Deus pelejará por vós. Aleluia! Glórias a Deus. Então, amados ouvintes, se entrega a Jesus agora, abandona o pecado, se esforça-te e tenha bom ânimo que eu serei contigo. E obedece à voz de Deus, que isso é um chacoalhar de Deus mundial para que o povo se arrependa. E Deus vai chacoalhar esses governantes ateístas que estão se gabando. Esses países comunistas. Agora Deus chacoalhou o país, agora Deus vai chacoalhar os governantes. Se prepare, que o mesmo Deus que fez com Herodes e Senaqueribe vai fazer com vocês. Se prepare. Ou vocês se humilham, ou vocês vão não é nem a mão de Deus completa, só a pontinha do dedo de Deus. Pra você saber que Deus é Deus. O Deus criador dos céus e da terra. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Jesus. Quem vos despede é seu irmão em Cristo, seu irmão
Emerson Nunes. Então, meus irmãos e irmãs e ouvintes, aí está a palavra de Deus falando aos nossos corações. Que Deus abençoe. Glória a Deus, glória a Jesus. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem.